Olá, o Alerj Debate de hoje vai falar sobre o lixo marinho e de que forma isso afeta o meio ambiente e a saúde das pessoas. Também vamos discutir maneiras de evitar essa poluição. No nosso estúdio recebemos Camila Meirelles, supervisora de mobilização social do projeto Ilhas do Rio, e Fernanda Cubiaco, representante da Associação Brasileira do Lixo Marinho. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos começar primeiro falando um pouquinho do trabalho dessas instituições às quais vocês pertencem. Primeiro com a Fernanda, falando sobre a Associação Brasileira do Lixo Marinho. O que a associação faz na defesa dos mares e contra essa poluição? A história da ABLM é muito bacana, porque a gente acabou de criar a associação, ela tem 6 meses. E agora a gente está num processo de formação de corpo, né? A gente está agora buscando associados. Temos hoje 58 associados, espalhados por todo o Brasil. A gente tem pessoas físicas e jurídicas. E temos também o movimento espalhado, estamos espalhando o movimento pelo mundo. A gente tem já a Associação Portuguesa, e tem a Angolana, e tem um movimento também na Alemanha, que é onde está o Fabiano Barreto, que foi o idealizador dessa associação, que criou inicialmente uma ONG há 3 anos atrás, chamada Global Garbage, que teve o intuito de proteger o litoral baiano do lixo marinho gerado pelos transatlânticos. Uhum. E aí, desde então, ele começou a se tocar da dimensão do problema do lixo marinho, que é um problema que foi originado, assim, foi constatado em 1970, e em 1975 o termo lixo marinho veio à tona pela associação científica, por uma universidade nos Estados Unidos. E desde então a questão vem tomando tal dimensão que tem atraído a atenção de muitos cientistas e de muita gente da sociedade. Enfim, o problema é muito sério, né? Porque a geração de lixo está muito grande e a falta de gerenciamento do descarte nesse resíduo acaba tendo o mar como destino. Porque é importante até a gente esclarecer, antes de passar também para a Camila, o que a gente pode chamar de lixo marinho, porque a gente está acostumado a ver a questão da poluição, do esgoto, que é despejado nas praias, as línguas negras, mas o que a gente pode chamar de lixo marinho efetivamente? Na verdade, o que a gente hoje denomina como lixo marinho é o lixo, a maior quantidade de lixo que está parando no mar, que é o lixo plástico. Que é aquela coisa visível mesmo. Né? A gente tem, inclusive, no Pacífico, a gente tem as correntes oceânicas que estão gerando as ilhas, né, de lixo. Levam para determinados pontos, né? Então, o volume é estarrecedor. A gente tem a BLM trouxe uma campanha mundial para o Brasil, que é de combate aos microplásticos, que estão sendo usados pelas empresas nos produtos de limpeza para esfoliamento, de escova e pasta de dente para deixar o dente mais branco. Que possui esse microplástico, a gente nem tem consciência disso. Ele tem 1 milímetro a microesfera, ela mede 1 milímetro, e ela, quando a gente, na lavagem, ela passa direto pelos canais de escoamento de esgoto. Então, como é que a gente faz para evitar isso? Essa campanha, ela criou um banco de dados, onde ela está classificando todos os produtos que usam esse tipo de microesfera, a fim de que o consumidor consulte o banco para evitar. Ele vai ter conhecimento ali de qual é a produção do produto e evite usar, porque a gente pode até obrigar as empresas a rever a produção disso, né? Criar outras fórmulas, enfim. A ABLM, inclusive, criou três abaixo-assinados navais, envolvendo as empresas nacionais Boticário e para Boticário, Avon, a gente envolveu também a Anvisa e a Gisele Bündchen, que ela estreia o anúncio da Oral-B, que usa
microesfera. Então, a gente teve uma adesão boa de assinaturas e a gente já teve a contrapartida das empresas dizendo que já estão revendo outros produtos que possam ser substituídos Já pela é uma boa microesfera. iniciativa, né? Sim, sim. Camila, vamos falar então um pouquinho do projeto Ilhas do Rio. O que é o projeto? Você estava me explicando antes que não é só a questão propriamente do lixo marinho, é uma questão mais ampla. O que esse projeto abarca? O projeto Ilhas do Rio é uma iniciativa socioambiental realizada pelo Instituto Mar Adentro, que é uma ONG, hoje conta com patrocínio da Petrobras, e ele foi criado por um grupo de biólogos que viu o surgimento de uma unidade de conservação em 2010, que é o Monumento Natural das Ilhas Cagarras, que, para quem não conhece, é um cartão postal do Rio de Janeiro. Na praia de Ipanema a gente consegue avistar essas ilhas, porque elas ficam a aproximadamente 5 quilômetros da costa. E por ser uma unidade de conservação, existe uma preocupação de gerar informações científicas que possam ser passadas para o órgão gestor dessa unidade, que, no caso, é o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para fazer a gestão, para criar um plano de manejo, para que a gente tenha, então, áreas prioritárias para conservação, áreas para visitação, que envolve aí o turismo sustentável, o uso público, né, dessa região, através do esporte, da pesca. E, com isso, também o projeto realiza atividades de educação ambiental. Então, essas informações são levadas para toda a sociedade, para que as pessoas possam participar dessa gestão, para que ela seja participativa e que as pessoas consigam se envolver, entender um pouco a temática, saber por que é importante ter áreas de preservação e como que a gente pode agir para que essa área continue com essa biodiversidade, com todas os benefícios que ela traz para a sociedade. O projeto já está pesquisando também outras ilhas do estado ou é mais focado nas Ilhas Cagarras mesmo? Ele começou só com as Ilhas Cagarras, por ser a unidade de conservação, mas hoje a gente está numa segunda fase, ampliando esses estudos, e a gente passou a estudar a Ilha Rasa, que é na saída da Baía de Guanabara, o arquipélago das Ilhas Maricás, que fica ali próximo à praia de Itaipuaçu, e as Ilhas Tijucas, que ficam próximas ali da Praia da Barra. E com isso a gente consegue comparar essa biodiversidade, aspectos físico-químicos, porque na região do Mona Cagarras, como a gente chama, né, é feita uma análise da água, um monitoramento. A gente consegue entender como que os seres que estão ali naquela região, eles também interagem com as outras ilhas, afinal estão todas na mesma linha, né, costeira. E assim, esses estudos comparativos ajudam a gente a delimitar melhor essa fronteira da unidade de conservação, até onde ela até onde ela interfere. E Camila, em relação à questão do lixo marinho, você falou sobre a pesquisa dessa biodiversidade, da fauna, da flora presente nessas ilhas. O que vocês podem perceber de como essa biodiversidade é afetada pelo lixo marinho, até em relação à possível extinção de algumas espécies ou ameaça de extinção de outras? O que já é possível notar? Esse problema é muito sério, né? O lixo afeta de toda forma essa biodiversidade, até formas que a gente ainda não estudou e não consegue identificar. Mas, a princípio, a grosso modo, que é muito divulgado, né? As pessoas verem, por exemplo, tartarugas marinhas se alimentando de sacos plásticos, porque elas confundem com água viva, que é um alimento típico de algumas espécies. Peixes também confundem, né, o lixo flutuante com o seu alimento. Esse lixo ele chega no fundo do mar e aí a gente tem uma série de organismos que estão associados a esse fundo, que estão fixos ao fundo e que às vezes não tem como sair dali ou se proteger desse lixo que chega. Então, muitas vezes esse lixo pode recobrir esses animais, atrapalhar a alimentação deles, a reprodução, a própria ecologia ali daquela comunidade. E a gente também vê animais como as aves marinhas, que afinal de contas essa unidade de conservação, o Monumento Natural, foi criado porque a gente tem importantes refúgios, tem importantes ninhais, chega a ser o segundo maior ninhal de ave marinha do Brasil, e ali habitam
até 6.000 fragatas e 3.000 otobás. Nessas ilhas estão os ninhais dessas espécies e elas levam muitos gravetos para fazer os seus ninhos e muitas vezes confundem o lixo com esse material. Então você vai vendo a interferência desse resíduo em todos os aspectos ali do ambiente, chegando a ir parar no conteúdo do estômago desses animais e levando à morte. Muitas vezes a gente vê também um pouco do lixo de pesca, né, e faz com que alguns animais fiquem presos. Então, às vezes uma rede no fundo do mar ou uma linha de pesca numa ilha, na área terrestre, pode um animal se embolar, ficar preso e vai levar à morte fatalmente. Mesmo que seja algo mais esporádico, acontece nessas regiões. Bom, gente, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e volta falando sobre a questão da conscientização da população, as maneiras de se evitar a propagação desse lixo marinho. É só um minutinho, a gente volta já já.